Deve haver separação entre igreja e Estado? Se você quiser saber mais sobre esse assunto, fique comigo até o final deste vídeo. Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Samuel Pancica. A resposta desta pergunta está no capítulo 13 da Carta aos Romanos, escrita por Paulo. Paulo, no versículo 1 até o versículo 7, ele vai falar ali sobre 4 funções que o Estado tem para manifestar um benefício para os seus cidadãos. Vejamos o versículo de número 1. O versículo de número 1 vai dizer assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Versículo 2. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem não trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para o teu bem, mas para fazer o mal, teme, pois não traz debalde a espada. Porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Veja que o apóstolo Paulo vai falar aqui 4 funções que o Estado tem para proporcionar um lugar habitável para os seus cidadãos. Sendo assim, a sociedade tem a garantia nessas 4 funções para viver num lugar habitável. Quando ele fala no versículo 1 sobre autoridades superiores, ele está falando sobre o governo. Esta autoridade superior, ela tem o papel de exercer e presidir a ordem para melhor conduzir esta sociedade. A segunda função do Estado é de ter os magistrados. Os magistrados criam as suas leis para poder garantir a liberdade para os seus cidadãos. Liberdade de ir e vir, liberdade de expressão e também garantir os seus deveres e os seus direitos. Quando a Bíblia fala que ela é ministro de Deus, aí há uma função divina. Por quê? Porque ela vai exercer a justiça. Veja que a justiça, ela precede a paz. Não tem como se manifestar a paz em uma sociedade se não houver justiça. Isaías, capítulo de número 32, versículo 17, diz que a justiça precede a paz. Então, a função dela ser ministro de Deus é para que a justiça possa reinar e a paz possa ser vivida pelos seus cidadãos. A quarta função é a função de espada. Espada aí na Bíblia faz uma alusão àquele que executa o juízo, ou seja, aquele que comete crime, que não quer cumprir a lei, sofrerá os danos da justiça e do juízo. Então, nesses versículos que eu citei, é apresentado aí as 4 funções para melhor conduzir uma sociedade. Bom, falando de Estado, é necessário nós entendermos um pouco a história da política. A palavra política vem do grego, que significa aquele que administra a cidade. E no século 6 a.C., os gregos elaboraram um regime que eram os regimes distritais, ou seja, governo distrital, porque eles queriam se livrar da tirania dos homens que os oprimiam. Então, eles chamaram esse regime de democracia, que transliterado para o nosso português é democracia. Nesse regime garantiriam a lei, a ordem, a liberdade de expressão, a liberdade de trabalhar e também a garantia dos deveres e dos direitos dos trabalhadores e de todos os seus cidadãos. Veja que esse regime foi copiado por quase todos os países do mundo ocidental. Isso foi implantado para que os arcontes que existiam na época não exercessem tirania nos países e nos cidadãos. Sendo assim, nós aprendemos que essas 4 funções o Estado tem estabelecido por Deus, também podemos juntar a história da política e da democracia. Veja que a igreja, nesse sentido, não pode se misturar com o Estado, porque o Estado não pode se tornar igreja e a igreja também não pode se tornar Estado, porque há uma mudança aí. Cidadãos do Estado podem fazer parte da igreja. E a igreja, nesse sentido de funções e na história da política,
política, eles podem corroborar, ajudar, cooperar o Estado para que os seus cidadãos sejam cidadãos de bens e todos possam ter noção dos seus direitos. Neste sentido, o Estado não pode ser divino e também a igreja não pode ser a política. A Bíblia Sagrada também tem princípios que podem nortear-nos para aprendermos a ter a medida da proporção se esse Estado está cumprindo essa função. Veja, no capítulo de número 28, versículo de número 15, vai mostrar-nos um princípio fundamental para que nós possamos ter discernimento se esse governador é justo ou não. Olha o que diz o versículo 15. Como o leão bramidor e o urso faminto, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. Veja que esse versículo está dizendo para nós que o governante, se for ímpio, ele tem a característica de um leão, que é autoritarismo, aí, a alusão é autoritarismo, e também a característica de um urso, ou seja, um urso faminto, com fome, que consome toda a carne que ele vê e alcança. Então, nesse sentido, o povo pode ser pobre ou rico. Esse governante sempre terá essa síndrome, vai querer tomar tudo o que resta de um povo. O outro princípio aqui é também muito importante. No capítulo 29, versículo de número 4 de Provérbios, também vai dizer um princípio importante para você medir isto. O rei com juízo sustém a terra, mas o amigo de suborno a transtorna. Deus não compactua com corrupção. Um governo corrupto está fora dos padrões morais e princípios de Deus. Então, nós como cristão ou não cristão também, não podemos aceitar um governo e nem apoiá-lo, porque está fora da vontade de Deus. Pode até Deus tê-lo colocado lá, mas ele já está no caminho da desobediência. No versículo de número 14, do mesmo capítulo 29 de Provérbios, vai dizer um princípio que para mim é essencial. O rei que julga os pobres conforme a verdade, firmará o seu trono para sempre. Ou seja, o governante que olha para o pobre com compromisso com a verdade, ele não está só governando para aqueles cidadãos, ele está governando para os filhos daqueles cidadãos e também para a sua posteridade. Ele deixará um legado porque teve compromisso com a verdade. Esses princípios são importantes para você fazer uma leitura do seu governante, de quem você escolheu e do momento político em que vivemos. Veja, todos esses princípios, eles vão nos levar a um lugar habitável. Dentro da política dos gregos, eles também acharam um campo para que o homem agisse e tornasse o lugar habitável. E eles chamaram esse lugar de ethos, que transliterado para o nosso idioma português significa ética. Como falta ética para os nossos governantes. E muitas vezes a ética, ela é confundida com a linguagem. Ética é uma atitude de que todos têm que fazer no lugar habitável. Compromisso com a verdade, ação para tornar um lugar habitável, que significa ética. Resultará em justiça, paz, liberdade de expressão e também garantias de deveres e direitos. Bom, sendo assim, se o governo for terrivelmente tirano, e a Bíblia está dizendo para eu ser obediente a uma autoridade superior, aquele que aplica na sua presidência a autoridade, como eu devo me comportar? A Bíblia também tem resposta para isso. No capítulo de número 5, versículo de número 29 de Atos dos Apóstolos, Pedro nos deixa um ensinamento importantíssimo, essencial, para que nós possamos confrontar aquele regime que está cerceando a nossa liberdade de exercer a fé. No versículo 29, os judeus, a autoridade judaica estava cerceando Pedro e os apóstolos de pregarem o evangelho e de até abençoar famílias. Ali, ele pregou o evangelho e falou de Jesus a um coxo e ele andou. Isso trouxe uma indignação para aquelas autoridades. Mas Pedro foi firme e disse para ele, olha o que diz o versículo 29. Porém, respondendo, Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Se nós tirarmos esse versículo daqui isoladamente, muitos têm usado para confrontar líderes dizendo que não devam obedecê-los. O contexto aqui é confrontar o Estado, é confrontar o regime autoritário que cerceia a liberdade de pregação do Evangelho. Veja aqui que Pedro, ele deixa esse ensinamento para nós.
seja qual for o regime e qualquer que for o espectro político que você adote, esse governo não pode cercear a sua liberdade de exercer a fé. Então, fique com essa palavra. Deus abençoe a sua vida. Se você gostou desse vídeo, comente aqui embaixo, compartilhe. Desde já agradeço por fazer parte do meu canal. Deus abençoe e paz em Cristo.